Olá, você que está me vendo e ouvindo neste momento. Eu estou feliz que você está de volta para a segunda aula do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 até o capítulo 11, o nosso segundo estudo deste maravilhoso livro. Abre a sua Bíblia comigo, então, e vamos começar no capítulo 4. Começando no capítulo 4, vamos ver o desenrolar de uma peça de teatro. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro, a cortina se abre e conseguimos enxergar o palco na nossa frente. E vamos ver o que é que está em cima deste palco, a ação que está se desenrolando em cima neste palco. A ação começa então a se desenrolar. A história que se desenrola é a história que Jesus queria que os seus discípulos, no primeiro século, entendessem. A cortina então se abre e a peça de teatro começa a se desenrolar. Olhamos para o palco e vemos então a seguinte cena no céu. Isto está acontecendo no céu, em cima deste palco. No centro do palco está um grande trono branco. Alguém está sentado neste trono. Este alguém é como se fosse uma joia brilhante e preciosa. Quem será que está sentado neste trono? Com certeza é Deus. Lembra das 5 opiniões? Todos, em todas estas opiniões, concordam que quem está sentado naquele trono é Deus. É aonde Deus reina, é aonde Deus habita. Em volta deste trono existe também um arco-íris de coloração esverdeada. Ao redor do trono existem 4 criaturas. Essas criaturas têm a forma de animais. Uma parecia uma águia, uma parecia um boi, outra parecia um leão e a outra parecia ter características humanas. Todas têm asas. Essas criaturas repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Capítulo 4, versículo 8. Essas criaturas, então, parecem ser anjos, anjos querubins, anjos de uma ordem superior, que estão ali com o propósito de adorar a Deus. Vamos notar a maravilha que é este salão aonde está o trono de Deus. Em volta do trono principal, e em volta dessas 4 criaturas, existem outros 24 tronos. Olha só que grandiosidade é esta sala do trono de Deus. Em cima de cada um desses tronos havia um ancião, e eles também estão adorando a Deus. Versículo 11 do capítulo 4. Nós não sabemos quem eles são, mas são pessoas que têm uma posição superior, elevada, porque estão usando coroas em suas cabeças.
Alguns têm sugerido que esses anciãos são os 12 filhos de Israel e os 12 apóstolos. Na verdade, não nos é dito quem eles são, mas sabemos que eles adicionam a esta cena de grandiosidade e de maravilha. O que mais temos nesta sala? No capítulo 5, versículo 11, nós vemos nesta cena, em cima deste palco, neste salão, aonde Deus tem o seu trono, que também se encontra uma enorme quantidade de anjos, milhares e milhares, e milhões de anjos. São incontáveis. No capítulo 5, versículo 13, vemos também que existem outras criaturas, também neste salão. Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e do mar estavam ali também. Neste palco que estamos vendo agora, nessa peça de teatro, existe um salão de trono maravilhoso. Deus está sentado nesse trono. E os anjos e todas as pessoas estão ali fazendo parte deste ato na peça do teatro. O Império Romano tinha uma sala de trono impressionante, aonde o imperador ficava. Mas a sala do trono do Império Romano nem se comparava com esta sala do trono de Deus. Existem alguns mobiliários também presentes neste palco. Há um candelabro com 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 5. Há algo parecido também com um mar de vidro, com uma superfície bem calma, sem vento. Capítulo 4, versículo 6. Há um altar de ofertas queimadas, capítulo 6, versículo 9, para se fazer sacrifícios. Há também um altar para incenso, capítulo 8, versículos 3 e 4. Há também a Arca da Aliança, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19. O que tudo isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar do tabernáculo, no Velho Testamento, o templo. Em Hebreus capítulo 8, o autor da carta aos Hebreus diz que o que Moisés fez, o que ele mandou construir, foi uma cópia exata daquilo que estava nos céus. Por que será que essas coisas estão no céu? E exatamente quais são as suas funções? Nós não sabemos ao certo. Deus está tentando nos ajudar a entender essa cena tão especial, aonde Deus está habitando. No capítulo 4, nós vemos então uma descrição do que está em cima deste palco, a sala do trono de Deus. No capítulo 5, a ação então dessa peça vai realmente começar. A pessoa que está sentada no trono, já vimos que é Deus, tem alguma coisa em sua mão. O que é? É um livro,
um livro em forma de rolo, em forma de pergaminho. Uma voz ressoa e diz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E não havia ninguém digno de romper os selos e de abrir o livro, porque esse livro estava selado com 7 selos. O grande número de selos sugere a importância da mensagem e significa que somente alguém com grande autoridade pode abrir este livro. E João começa então a chorar, porque ninguém pode abrir este livro. E aí alguém fala: João, não chore, alguém está vindo e pode abrir este livro. Esta pessoa é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Capítulo 5, versículo 5. E neste momento, um cordeiro entra no palco, entra nesta sala do trono de Deus. E este cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Parecia estar morto, mas agora está vivo. Quem será este cordeiro que entra no palco? Não temos dúvida, não é? É Jesus Cristo. Agora, onde Jesus está na linha de tempo desta história, desta ação, na história da sua existência? Jesus já tinha vindo ao mundo? Sim. Jesus já tinha vindo ao mundo, já havia morrido e já está de volta aos céus. Isso nos mostra algo sobre quando, em que época esta peça de teatro que João está vendo está acontecendo. Jesus já está de volta aos céus após a sua morte, sepultamento e ressurreição. No capítulo 6, o Cordeiro vai até o trono de Deus, e pega o livro. Ao abrir cada selo, uma parte dessa história será contada. Uma parte dessa peça de teatro. Existem 2 livros, 2 pergaminhos mencionados no livro de Apocalipse. Um começa aqui, no capítulo 6, e vai sendo quebrado cada selo deste livro. E uma parte da história é então contada. Este livro nos leva até o capítulo 11, onde vamos hoje. No fim do capítulo 10, João recebe um outro livro, um segundo livro. Então, o primeiro livro seria como o primeiro ato desta peça de teatro, e o segundo livro como o segundo ato desta peça de teatro. O Cordeiro toma então o livro e começa a abri-lo. E a história vai começar. Quando o primeiro selo é quebrado, aparece no palco, lembra? Estamos ali na sala do trono de Deus. Quando o primeiro selo é quebrado, aparece no palco um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tem uma coroa em sua cabeça e um arco em sua mão. Cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Olha o versículo 2
do capítulo 6. Dá a ideia de ganância, de força, de poderio, de conquista militar. Quando o segundo selo é quebrado, aparece no palco, na frente do trono de Deus, um cavaleiro montado em um cavalo vermelho. E ele tem uma grande espada em sua mão. Ele tem o poder de tirar a paz da terra e de fazer guerra. Versículos 3 e 4. Quando o terceiro selo é quebrado, versículos 5 e 6 do capítulo 6, aparece no palco um cavaleiro montado em um cavalo preto, e ele tem uma balança em suas mãos. E este cavaleiro vai então pesar o trigo, vai pesar a cevada e vai ver que o preço é muito alto, sugerindo que os tempos são difíceis e que a comida é racionada. Uma consequência inevitável de uma guerra é a dificuldade econômica. Segundo escritores antigos, os preços citados aqui nessa parte do livro estavam de 8 a 16 vezes mais altos do que os preços normais para trigo e para cevada. Parece uma inflação desenfreada em tempos de guerra. Quando o quarto selo é então quebrado, versículos 7 e 8, aparece no palco um cavaleiro, montado em um cavalo amarelo. A palavra traduzida por amarelo é a palavra chloros, equivalente a um verde. O cavalo, então, era verde amarelado, a cor de um cadáver humano morto há alguns dias. O nome deste cavaleiro é Morte, e seguindo este cavaleiro está o Hades, o inferno. A tarefa deste cavaleiro era de juntar a terrível colheita deixada pelos outros 3 cavaleiros. É significante que os 4 agentes da morte, capítulo 6, versículo 8, eram os mesmos agentes usados por Deus para castigar Jerusalém dos seus pecados no Velho Testamento. Olha esta passagem em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: Pois assim diz o soberano, o Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Interessante isso, não é mesmo? Os mesmos agentes da morte, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, são os mesmos usados por Deus para castigar Jerusalém dos seus pecados. Quando aquela carta foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo com esses agentes da morte. Temos então 4 cavaleiros. Um que vai conquistar,
outro que vai com uma espada fazer guerra, outro trazendo dificuldades econômicas e outro trazendo a morte. O simbolismo desses primeiros 4 selos era familiar aos judeus e aos cristãos daquela época. O cavalo geralmente trazia a ideia de guerra, de força. O número dos cavalos, 4, e até mesmo a sua variada coloração, tinham um correspondente no Velho Testamento. Vamos ver esta passagem juntos? Olha comigo, Zacarias, capítulo 1, versículos de 8 a 10, e depois o capítulo 6, versículos de 1 a 7. Abre comigo, então, no livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Velho Testamento, e nós vamos ler essas 2 passagens, mostrando que o número dos cavalos e até a sua coloração eram familiares aos judeus e aos cristãos daquela época. Olha o capítulo 1, versículos de 8 a 10. A passagem diz o seguinte: durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Vai agora comigo para o capítulo 6 deste mesmo livro. Zacarias, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Você tem o texto aí na sua tela. Diz o seguinte: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, à segunda, cavalos pretos, à terceira, cavalos brancos e à quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Olha que interessante. A cor e a quantidade de cavalos era algo que os judeus e os cristãos daquela época, que conheciam o livro de Zacarias, iriam entender. A Bíblia fala então de 4 cavalos de cores diferentes usados para o serviço de Deus. Mas o que será que tudo isso significa? É interessante que todos estão cavalgando
diante do palco aonde Deus está. Deus está em controle. A todos é dado alguma coisa. Não nos é dito quem é a pessoa que dá. Mas quem mais teria autoridade para dar alguma coisa a não ser Deus? Eles estão na frente do seu trono. Esses cavaleiros estão, então, indo como agentes de Deus e não de Satanás. Parece que nós estamos vendo no começo dessa história um desfile do grande poder de Deus. Deus está usando o seu grande poder. Afinal de contas, quem realmente tem o controle do mundo inteiro? Parece então que ao começar esta peça de teatro, ao começar esta ação, Deus está demonstrando, desfilando o seu grande poder. Um poder que afeta todas as nações. Deus usou o seu poder no Velho Testamento contra várias nações. E ele vai fazer isso de novo. Ao começarmos então essa nossa história, Deus quer que saibamos quem realmente está em controle da situação. E isto se tornará mais evidente ao vermos o quinto selo ser quebrado agora. Quando o quinto selo é quebrado, no capítulo 6, versículos 9 e 10, encontramos os versículos mais importantes deste livro. Ajudam-nos a entender sobre o que realmente é o livro. Olha bem o capítulo 6, versículos 9 e 10. Aparecem debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. São aqueles que haviam sido decapitados por causa do seu testemunho. Capítulo 20, versículo 4, fala sobre isso. São aqueles que se recusaram a adorar a imagem do imperador. Capítulo 13, versículo 15. São os mártires da causa de Cristo. São os mártires da igreja, aqueles que haviam morrido por causa da sua fidelidade a Deus. Provavelmente, nesta época em que foi escrito o livro de Apocalipse, a lista dos mártires da igreja incluía o apóstolo Paulo, seus companheiros Lucas e Timóteo, todos os outros apóstolos, exceto o apóstolo João, e talvez milhares de outros cristãos. E esses que estão debaixo do altar, estas almas, têm uma pergunta para Deus. E a pergunta é essa: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes e vingar o nosso sangue? Em outras palavras, eles haviam sido mortos por algum poder na terra. E eles estão dizendo: Senhor Deus, se o Senhor tem todo o poder que acabamos de ver, demonstrado através desses cavaleiros, por que então o Senhor não usa este poder? Nós morremos pelo que acreditamos. Outros estão morrendo neste momento.
e outros ainda vão morrer. E aqueles que nos causaram dano, que nos causaram essa morte, continuam as suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho certeza que esta mesma pergunta, até quando o Senhor vai esperar para julgar a nossa morte? Eu tenho certeza que essa mesma pergunta estava na mente daqueles cristãos nas 7 igrejas da Ásia. E eles estavam dizendo: Senhor, alguns dos nossos irmãos já morreram por causa da perseguição. E parece que as coisas estão ficando piores. Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não acaba de vez com aquele que está causando tudo isso? Mais uma ajuda para nós entendermos quando e em que época nós estamos aqui no livro. A igreja já havia sido estabelecida e vários cristãos já haviam morrido. E estão lá debaixo do altar, clamando a Deus. E Deus então vai responder a essa pergunta. E a resposta que Deus dá talvez seja uma surpresa para nós. Se nós pudéssemos dar a resposta, com certeza seria esta: ok, está muito bem, vou usar o meu poder e vou acabar com esse sofrimento agora mesmo. Mas Deus diz: lhes darei uma veste branca e vocês precisarão esperar um pouco mais, até que um pouco mais de seus irmãos sofra o mesmo que vocês. Capítulo 6, versículo 11. A perseguição iria continuar por um pouco mais de tempo. Do ponto de vista dos que estavam sofrendo, a solução seria terminar com o sofrimento naquele momento. Mas, do ponto de vista de Deus, e agora do nosso ponto de vista, quando olhamos para a história, quando olhamos para trás, nós entendemos que a perseguição, por mais difícil que tenha sido, se mostrou benéfica. O evangelho se espalhou, a fé se tornou mais forte. Então Deus permite que esta perseguição continue por um tempo ainda. Essa conversa no céu, capítulo 6, versículos de 9 a 11, é o trecho mais importante que nos ajuda a compreender toda a história do livro de Apocalipse. Lembre-se bem desse trecho, capítulo 6, versículos 9 a 11. Isto vai nos ajudar a entender o restante da história. Quando o 6º selo é quebrado, vários acontecimentos estranhos começam a acontecer. Estamos aqui no capítulo 6, versículos de 12 a 17. O 6º selo é quebrado e vários acontecimentos estranhos começam a acontecer. Terremotos, o céu se enrolou como um pergaminho, o sol se escureceu, a lua e as estrelas ficaram escuras e caíram do céu. Pessoas começam a correr e a procurar cavernas para se esconderem. Um dia de grande tragédia é descrito aqui
quando o sexto selo é quebrado. Alguns falam que isto é o fim do mundo. Vamos lembrar que nós estamos no meio de um livro simbólico. Lembra daquela chave? Muito importante. O livro é escrito em símbolos. Se nós voltarmos ao Velho Testamento, nós vamos ver que cada uma destas frases, usadas aqui no sexto selo, é também usada no Velho Testamento. É usada em diferentes lugares do Velho Testamento e não se refere ao fim do mundo, mas sim à queda de uma nação. O profeta Isaías, no capítulo 13, a partir do versículo 9 do seu livro, vai usar esse mesmo tipo de figura de linguagem para se referir à queda de uma nação. O profeta Oséias e o profeta Joel também usam o mesmo tipo de linguagem. E eles vão se referir, então, esses três profetas, à queda de nações. Por exemplo, a queda da Babilônia, a queda do Egito, a queda do reino de Edom e até mesmo a queda do reino de Israel. Olha comigo, por exemplo, na passagem em Isaías. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 13, dos versículos 9 ao 16. E vamos perceber esta figura de linguagem, usada aqui quando o sexto selo é quebrado, para designar a queda de uma nação. Isaías capítulo 13, olha comigo, a partir do versículo 9. Uma profecia contra a queda da Babilônia. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Por isso, farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. O profeta Isaías, falando sobre a queda de uma nação, a queda da nação da Babilônia, usa esse mesmo tipo de linguagem que estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 6, quando o sexto selo é quebrado. Então, quando se usa esse tipo de linguagem, está se referindo não ao fim do mundo, mas sim à queda de uma nação. São expressões usadas, então, para se referir à queda de nações. João usa todas essas expressões e junta todas essas expressões num só lugar. Se vocês conhecem o Velho Testamento, João está dizendo aos seus leitores, eu vou mostrar para você o que vai acontecer com o resto desta história. A história é sobre Deus destruindo, então, uma nação. Deus já fez isso antes, já mostrou isso no Velho Testamento, com a Babilônia, com o Egito, com a nação de Edom, por exemplo, e ele vai fazer isto
de novo. Depois deste sexto selo, o livro fala então que o grande dia chegou. Capítulo 6, versículo 17 de Apocalipse. Deus está agora pronto para começar a sua ação. O grande dia havia chegado. Antes do sétimo selo ser então aberto, temos um pequeno intervalo. Deus faz um intervalo na história para contar algo importante. Antes de Deus começar a agir, então, ele tem uma coisa que ele precisa fazer. No capítulo 7, versículo 3, diz para não danificar a terra, o mar e as árvores, até que eu ponha o meu selo em algumas pessoas, diz Deus. Deus vai colocar então o seu selo, a sua marca, em algumas pessoas antes do sétimo selo ser quebrado. Quem são estas pessoas em quem Deus vai colocar o seu selo? O número de pessoas que vão receber este selo é 144 mil. Isto é, 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel. 12 mil pessoas de 12 tribos. Lembra que o livro é simbólico. Diz 144 mil, mas vai significar uma outra coisa. Quem era o Israel de Deus naquela época? Lembra disso? A igreja. A igreja era o Israel de Deus naquela época. Aonde estão esses 144 mil? Você prestou atenção no texto? Esses 144 mil estão na terra. O versículo 3 do capítulo 7 diz para não danificar a terra, até que sejam selados estas pessoas. Se eles não estão na terra, isto não faria sentido. Você concorda? Deus está dizendo então: eu tenho os meus seguidores na terra e eu quero que eles saibam que eles têm o meu selo na sua testa. Não era uma marca literal, mas sim uma marca simbólica. A palavra de Deus que ele vai tomar conta do seu povo. Já assistiram a algum filme de faroeste? Gostam desse tipo de filme? Sabem quem é John Wayne, o grande herói dos filmes de faroeste? Os mocinhos, naquela época, sempre usavam chapéu branco. E os bandidos sempre usavam chapéu preto. Nesses filmes de faroeste, de bang bang, os mocinhos têm a sua marca e os bandidos também têm a sua marca. No livro de Apocalipse, os bons têm a sua marca e os maus também terão a sua marca. E não é um chapéu branco ou um chapéu preto. Os bons no livro de Apocalipse têm a marca de Deus em suas testas. E os maus têm a marca da besta em suas testas. Deus está então colocando a sua marca, a sua identificação sobre os seus servos. Ele quer que essas pessoas saibam que elas pertencem a Deus. Quantos serão marcados? O livro fala 144 mil. Lembra? É algo simbólico. Hoje em dia, por exemplo, nós também usamos números de uma maneira simbólica. Com certeza, a sua esposa
ou a sua mãe já disse isso para você. Eu já falei 1000 vezes para você não fazer isto. Ela quer dizer, eu já falei o suficiente, não preciso falar mais, não é mesmo? 1000 vezes não significa que ela falou 1000 vezes literalmente, mas ela está usando um símbolo, dizendo, olha, não preciso falar mais, já falei o suficiente. 144.000. 12 vezes 12 vezes 1000. No livro de Apocalipse, o número 12 significa um número completo. O número 1000 significa também um número completo. Então, 12 vezes 12 vezes 1000. 144.000. Um número completo. Deus está dizendo aqui que todos os seus, todos aqueles que são os seus seguidores, todos aqueles que não vão se ajoelhar na frente do imperador romano, todos vão receber um selo. Todos serão selados. Para quantas pessoas, então, Deus iria dar a sua marca na terra? Para todos. Deus não iria perder nem um sequer. Que conforto, não é mesmo? Que grande conforto para aqueles cristãos que estavam sofrendo uma perseguição muito grande. Este número não tem nada a ver com o número de pessoas que vão estar no céu. É um número simbólico que significa a Igreja de Deus na terra. Aqueles que estão sendo confortados, protegidos pelo selo de Deus. Se pensamos que esse número significa aqueles que estão no céu, então não tem mais lugar no céu para você ou para mim. Com certeza, desde o começo da humanidade, já existem mais de 144.000 pessoas salvas. Esse número não se refere ao número de pessoas no céu. Lembre-se, essas pessoas estão na terra e não no céu. Significa, então, o número total, o número completo, todas as pessoas que estão seladas, protegidas com a marca de Deus. E com o começo dessa história, Deus então está querendo dizer que ele conhece todos aqueles servos dele que estão na terra. Deus então, depois que sela estes 144.000, que representam a sua igreja, os seus salvos aqui na terra, e eles estavam para sofrer, lembra, uma terrível perseguição. Depois disso, João olha para o céu e vê uma multidão enorme, vestida com roupas brancas. Capítulo 7, versículo 9. Aonde é que nós vimos essas pessoas antes? Com roupas brancas? Lembra o capítulo 6, onde falamos nos versículos de 9 a 11, o trecho importante do livro? Nós já vimos essas pessoas antes, no capítulo 6, aquelas almas que estavam debaixo do altar. Lembra dessas pessoas? Aqui João vê mais uma vez essas pessoas. Aqueles que estão na terra, os 144.000, que estão prontos para sofrer uma perseguição terrível, conseguem então ver lá no céu aquelas pessoas que já sofreram e que morreram. Elas conseguem ver como essas pessoas estão bem agora. Estão adorando diante do Deus Todo-Poderoso. Não tem fome, não tem sede, não tem lágrimas,
não têm dores. Estão felizes diante de Deus. E é isto que acontece quando damos nossas vidas a Deus. Embora tenhamos dificuldades e perseguições aqui nesta terra, um dia seremos recompensados quando chegarmos ao céu. Com esta cena, com este intervalo que vemos no livro, entre o sexto e o sétimo selo, este intervalo, então, está concluído. E agora, com o sétimo selo sendo quebrado, algumas coisas aparecem. Aparecem 7 anjos, e cada anjo tem uma trombeta. Ao soprar esta trombeta, algo então vai acontecer. Vamos ver o que acontece quando são sopradas as trombetas. A primeira trombeta é soprada, capítulo 8, versículo 7. E quando esta trombeta é soprada, granizo e fogo descem à terra, e 1/3 da terra é queimada. Quando a segunda trombeta é soprada, capítulo 8, versículos 8 e 9, 1/3 do mar se torna em sangue. Quando a terceira trombeta é soprada, capítulo 8, versículos 10 e 11, uma grande estrela cai dentro de 1/3 dos rios. As águas, então, se tornam amargas. Quando a quarta trombeta é soprada, versículo 12 do capítulo 8, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas se escurece.